Peraí, José, repete a pergunta. Você vai postar depois no Classroom para nós essa matéria, esse conteúdo que você está dando hoje? A aula, vou. Olha, o O conteúdo. resumo, não, o resuminho. O resumo já está postado. Eu postei, eu acho que foi na sexta-feira. Sabe aquela ideia da gente postar o conteúdo antes da aula? Então, ou foi na quinta, que foi feriado, ou foi na sexta, eu postei sobre o conteúdo da competência absoluta em razão da matéria, em razão da função, e postei, inclusive, da competência relativa, em razão do território e do valor da causa. Então, vocês vão ver lá, inclusive, que já tem os dois, tá? Já estão postados. A videoaula, a internet está mais rápida. Só que, como eu vou estar lançando as notas, eu vou tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Subir e ir adequando aqui. Então, provável que eu consiga subir hoje, mas se não, até no máximo amanhã de manhã cedinho eu consiga subir, tá bom? Aí o Everton até colocou, já fiz a leitura do material. Lembrando, o Zé e Everton, que percebam, aquele material é um material indicativo, ok? Pensa comigo. Eu estava contabilizando que, além dessa semana, a gente teria mais uma. Então, a gente iria destrinchar, né? A Aline também já fez a leitura. Então, observa, eu pensei que a gente iria destrinchar ponto por ponto daquele. E eu iria tecer comentário por comentário, tá? Sobre cada uma das espécies. Eu vou tentar fazer isso hoje de forma até, eu diria que um pouco rápida, né? Eu diria até que um pouco sumária, sem aprofundar tanto na temática. Quando vocês buscarem um livro, tá? Um livro como o do Daniel Assunção, do Misael Montenegro, do Humberto Teodoro Júnior, da Ada Pellegrini, quem for, do Fred Didier, vocês vão perceber que vai estar mais aprofundado. Mas não porque eu não queira, é porque eu precisaria ter mais tempo com vocês, ok? Por exemplo, algo excepcional para a gente poder estudar a competência, que eu gosto muito, eu até falei isso com o professor Edmar, eu virar a tela com vocês e a gente ler artigo por artigo e tecendo os comentários. Vocês vão perceber ali nos artigos 47, 48, 49, 50 do CPC, quando ele vai falando sobre a jurisdição brasileira em todo o território nacional. E ele vai dizendo, olha, a jurisdição trabalhista ela é excepcional, a jurisdição eleitoral é excepcional, a jurisdição militar é excepcional, acidente de trabalho que vai para a vara estadual é excepcional. Ou seja, tudo aquilo que a gente veio estudando e que ele vai colocando ali. Então, o ideal seria a gente fazer esse estudo mais pormenorizado. Ainda assim, não custa que, ainda que vocês estejam sozinhos, vocês vinham fazendo a leitura desses artigos. Valeu, meu povo? Então, vamos só repetir aqui o finalzinho que a Luciana até colocou. Se a incompetência relativa não for alegada no tempo hábil da contestação, haverá a convalidação da competência, que é a prorrogação da competência, ou seja, o juiz incompetente passa a ser o competente. Luciana, perfeito, perfeito, minha amiga. Eu não mudo, deixa eu ver se a prova colocou para gravar, coloquei, eu não mudo nada. Só para a gente repetir para todos os colegas pegarem. Bebê, vamos lá. Incompetência absoluta. O que é mesmo a incompetência? É a falta da competência. A falta da competência absoluta, ela pode ser em razão da matéria. O que é a matéria? Pensa comigo, pensa, é o conteúdo. Conteúdo, ó.
a natureza do pedido. Esse conteúdo dessa matéria, a gente está falando assim, ó, o que é a matéria trabalhista? O que é a matéria, ó como você compreende agora, eleitoral? O que é a matéria, Saulo, federal? O que é a matéria estadual comum? O que é a matéria, Everton? Vem comigo, constitucional do Supremo. É aquela máxima. O que é a matéria infraconstitucional do Superior Tribunal de Justiça? O que é a matéria militar? Vocês perceberam, quando a gente está falando de uma competência absoluta em razão da matéria, naquele esqueminha que a gente fez dos tribunais, o que a gente está dizendo é cada órgão, olha para mim, cada órgão, Supremo Tribunal Federal, os seus 11 ministros, Superior Tribunal de Justiça, os seus 33 ministros, o TST, com seus 27 ministros. Vocês estão lembrados disso? O TSE, com aqueles 7 ministros que são emprestadinhos, nem é dele. Lembra aquele Tribunal Superior Eleitoral? O TSM, os 15 ministros, vocês lembram disso? Quando a gente está falando dessa competência absoluta em razão da matéria, é militar que comete crime contra militar não pode ser julgado pela Justiça Federal comum, não pode ser julgado pela Justiça Estadual comum, não pode ser julgado pela Justiça Trabalhista nem pela Eleitoral. Quem é o juízo, continua comigo, competente, absolutamente, em razão da matéria, a Justiça Militar. Vem comigo, vem comigo. O candidato está fazendo boca de urna, ok? Estamos em um período em que ele já está fazendo a propaganda eleitoral, o que está vedado neste momento. Olá, meu povo. Neste período, esta infração eleitoreira vai ser julgada por quem? Imagina que o advogado vai lá e propõe uma ação como essa perante o juízo comum de Montanha, Vara Única de Montanha do Espírito Santo. Ele vai ser incompetente absolutamente em razão da matéria. Por que minha pró? Porque nessa situação a gente teria que estar diante de um juiz federal eleitoral, de quem faz as vezes do juiz federal eleitoral, ou até mesmo do Tribunal Regional Eleitoral. Você percebeu agora por que foi importante a gente fazer o estudo dos órgãos do Poder Judiciário? Porque agora você tem como compreender o que é a competência absoluta em razão da matéria. Beleza, bebê? Todo mundo tranquilo? Todo mundo safo? Massa. Pró, competência absoluta em razão da função. Amores, em razão da função é porque vão existir pessoas, chefias, que vão atrair essa competência. Chefes de Estado, ok? Por exemplo, o prefeito e os secretários municipais. Por exemplo, o governador do estado e os secretários estaduais. Eu vou propor um mandado de segurança em face do governador do estado de Minas Gerais. A minha ação é em face do secretário estadual, do filho de uma égua do secretário estadual de Minas Gerais. Você vai começar no juízo de direito de Nanuque, Minas Gerais? Você vai ter que começar lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por quê? Porque o secretário estadual de Minas Gerais, pelo fato dele ser secretário do governo do estado de Minas Gerais, ele atrai a competência, que é a competência do chefe do Poder Executivo Estadual, assim como acontece com o presidente da República. Beleza? Ok. Em razão da matéria, em razão da função. O que é isso? Competência absoluta. Amores, na competência relativa, a gente tem em razão do território,
ou em razão do valor da causa. Amores da minha vida, em razão do território, a gente tem tantas exceções. Se vocês forem estudar o CPC 2015, o olhinho de vocês vai dar volta, 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 volta. Porque a gente tem diversas exceções, mas são exceções que são, assim, o máximo do máximo do máximo. O que acontece com a incompetência relativa? Ou seja, com a alegação de que aquele juízo não é o competente relativamente, tá? O que acontece? Presta atenção, vem comigo. Aquela ideia, vou continuar com aquele mesmo exemplo que a Pro deu, tá? Então, o Aloan prestou serviços lá para o colega em Nanuque, Minas Gerais. Onde é que ele deveria ter proposto a reclamação trabalhista? Onde é que ele deveria ter ajuizado a ação dele? Em Nanuque, Minas Gerais. Amores, olha para mim. Como ele se mudou para Porto Seguro, Bahia, era muito mais fácil para ele. Ele procurou o município, ele foi para Porto Seguro. Portanto, a parte reclamada, o empregador alegou a exceção de incompetência territorial. Beleza? Sucesso da Bahia. Não tem problema nenhum. Que eu nem vou falar, porque em sede de Justiça do Trabalho tem um outro prazo lá que a gente não vai se preocupar agora. Vamos ficar aqui no processo civil. Contudo, porém, todavia, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Se a parte ré, ela não alegar no prazo de lei, qual é o prazo de lei do processo civil? É o prazo da contestação. Artigo 335 do CPC. Qual é o prazo em que eu vou poder alegar a incompetência territorial do juiz? É o prazo da contestação, tá? Então, nesse prazo, na contestação, eu vou poder dizer que o juiz é incompetente em razão do território, em razão do valor da causa. Amores, se eu não faço isso na contestação e a minha incompetência, olha para mim, é uma incompetência relativa. Como ela é relativa? Relativa. Ela não é absoluta. Ela é relativa. E eu perdi o prazo para alegar. O juiz que seria o incompetente, ele vai passar a ser o competente. Isso quer dizer que o juiz incompetente de Porto Seguro, Bahia, uma vez que o réu não alegou no prazo correto, passará a ser o competente para julgar aquela reclamação trabalhista. Perceba que isso é o que a gente chama de processo, tá? Deixa eu só ver aqui o comentário do Luan. Prof, se o empregador, prestador de serviço, tiver base nas duas cidades, não seria incompetência relativa? Então, olha que interessante, Luan. Eu dei até um exemplo da CLT, né? Na CLT, e isso é a clássica pegadinha para a prova da OAB. Para você ter ideia, a gente está indo para o 34º exame da OAB. É que eu fiquei um pouco perdidinha, porque parece que esse ano já está pacificado que a gente só vai ter a segunda fase, né, do exame de ordem que já está acontecendo. E tem muita gente, assim, bem infelizmente mesmo, que está dependendo disso, está sem trabalhar, está sem poder estagiar, porque já concluiu a graduação, está aguardando, já fez a inscrição do exame de ordem, não está podendo realizar o exame de ordem por conta do Covid, não tem como passar, porque não tem exame de ordem, não consegue advogar, não consegue estagiar, está numa situação desesperadora, né? Tem muita gente numa situação muito complicada. Mas então, Luan, isso já caiu na prova da OAB muito, sabe? E a prova da OAB adora inventar várias situações. Eu já senti dizer até os casos que se perguntam, assim, para civil, processo civil, trabalho, processo trabalho.
como eu dou aula nessa área para a OAB, a prova da OAB, eu acho até engraçado, né? Que na primeira fase é sempre assim. As questões de trabalho, processo do trabalho, são 6 questões de trabalho e 5 questões de trabalho. 6 de trabalho e 5 de processo do trabalho, tá? 6 de trabalho e 5 de processo do trabalho, ao todo 11. E sempre em processo do trabalho, isso costuma cair em processo do trabalho, normalmente a questão 79, 80, o aluno está muito cansado. Aí diz assim, olha, o empregador, empresa X limitada, a sua agência principal fica em Salvador, Bahia. É desse jeito. Tem uma sucursal em Niterói, Rio de Janeiro. Contratou um empregado que tem domicílio em Porto Seguro, Bahia. Celebrou o contrato em Rio de Janeiro, RJ, para prestar serviços na filial de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com uma cláusula de eleição de foro para Cuiabá, Mato Grosso, para prestar serviços em Petrópolis, Rio de Janeiro. O empregado, por ter se mudado após a rescisão do contrato para São Paulo, propôs a reclamação trabalhista nesta localidade. Qual juízo competente para julgamento? Letra A, Porto Seguro. Letra B, bambambam. Letra C, bambambam. Letra D, bambambam. Letra E, bambambam. Você entendeu? É sempre assim. Por isso que eu digo, fique tranquilo. Qual é o local competente? O local da prestação de serviços. Você percebeu? Perfeito, Aline. Onde ele prestou serviço. Então, Luan, ainda que a sua prova brinque com a ideia de que e ela vai brincar, Luan, ela vai brincar. Tem sucursal lá na Amazônia, tem sucursal nisso. Vocês vão perceber como a sua prova faz muito isso em direito internacional público, faz muito isso em direito internacional privado, faz muito isso em Código de Defesa do Consumidor, faz muito disso em direito civil. E o aluno começa, ai meu Deus, estou doido. Ai meu Deus, eu estou pirando. Ai meu Deus, eu tenho que decorar tudo. Ai meu Deus. E aí começa com aquelas teorias mirabolantes. O cara entrou no navio, morreu em terras internacionais. Não. Relaxa, bebê. Você só tem que aprender com o seu professor o que importa. O que importa? Pronto. Para direito processual do trabalho, o que importa é onde ele prestou serviços. O restante, a sua prova, pode inventar tudo. Você entendeu? Aí na hora da prova você vai assim, onde prestou serviço? Onde prestou serviço? Onde prestou serviço? A sua prova inventa tudo, que já foi. E para o processo civil, que é a nossa ideia, que é a nossa base, que é o nosso fundamento, minha pró, o que importa, sabe? O que vai trazer? Perceba que a nossa base do nosso foro, o que vai determinar a nossa regra é o domicílio do réu, beleza? A nossa base vai ser o domicílio do réu. Essa é a nossa base, tá bom? Só que ela é uma base, venha comigo, que ela vai ter tantas exceções que eu tenho até um cuidado em dizer qual é a nossa base. Porque, por exemplo, quando eu tenho um menor impúbere, eu vou ter que observar o foro privilegiado do menor impúbere. O que é foro privilegiado? Eu vou ter que observar o domicílio, o local, o município daquele menor impúbere, daquela pessoa de 0 até 18 anos incompletos. Eu tenho um casal se divorciando, eles não têm filhos, nem maiores, nem menores, nem cachorro, nem periquito, nem papagaio. Eu vou ter que observar o último domicílio do casal. Eu vou propor uma ação por responsabilização contra um notário e um registrador, porque ele me causou um dano. Eu vou ter que observar a sede da serventia notarial e registral. Então, em processo civil, a gente tem tantas exceções que a gente acaba tendo cuidado com isso, ok? Luciana até colocou a incompetência por função.
O processo em face do secretário estadual iniciará onde mesmo? No TJ, Lu, deixa eu colocar aqui, ó, no Tribunal de Justiça, tá? Vai ser isso de qualquer secretário, tá? No Tribunal de Justiça do Estado. Aí a gente vai ter que observar, né? Digamos, se for de Minas, tá? De Minas Gerais, do Espírito Santo, certo? Vai depender da localidade. Então, amores, deu para entender o que na prova, vou colocar até aqui com um asteriscozinho, vem comigo. Cadê o asterisco? Ó, na prova, tá, meu povo? Se estiver na prova, ó, prorrogação de competência. Você não vai cair para trás. Você não vai se assustar, você não vai dizer, meu Deus, que merda, e agora? O que é prorrogar a competência? O que é convalidar a competência? É um fenômeno. O que é esse fenômeno? É um fenômeno que o direito processual civil, tá certo? Ele vai conceder diante do juízo que seria tido como incompetente relativamente em razão do território ou em razão do valor da causa, mas que a parte ré ou o Ministério Público são os únicos que poderiam fazê-lo, não alegaram no prazo devido o prazo de contestação, e por isso o juiz, que seria incompetente relativamente, passa a ser o competente. Isso acontece muito, meus amores, e como acontece? Vocês não fazem ideia de como os advogados perdem esse prazo. Por quê? Porque no CPC de 73, essas peças, exceção de suspeição do juiz, olha para mim, exceção de impedimento do juiz, impugnação ao valor da causa, impugnação à assistência judiciária gratuita, incompetência absoluta, era tudo incidentes processuais, peças apartadas. Hoje não, é tudo dentro da contestação. Bote aqui, tudo dentro da contestação. Então, na contestação, eu impugno o valor da causa que a parte autora atribuiu. Na contestação da parte ré, eu impugno a assistência judiciária gratuita que a parte autora pleiteou. Na contestação da parte ré, eu vou dizer que o juiz é absolutamente incompetente. Na contestação da parte ré, eu vou alegar lá que o juiz é relativamente incompetente. Bote na sua cabeça que a contestação, ela virou a grande matéria de defesa. Olha lá, se tiver uma questão de prova que dizendo que a contestação é a grande matéria de defesa. Está correto. Por que está correto? Porque foi tudo concentrado na contestação, ok? Foi tudo concentrado na contestação. Mas peraí, caramba. O que é o tudo? Eu quero... réu. Quando eu estou falando eu, pense em Ingrid Gil, réu, ok? Eu, Ingrid Gil, eu quero impugnar o valor da causa atribuído na petição inicial pelo autor. Vou fazer na contestação. Eu quero impugnar aquele pedido de assistência judiciária gratuita. Lembra? Quer dizer que o filho da mãe está andando com a Hilux e está pedindo a assistência judiciária gratuita, né? Peraí. Está pedindo a assistência judiciária gratuita, não é isso? Nossa, meu povo, está aparecendo as propagandas chatas. Eu acho que eu abri um arquivo com vírus. Pronto. Quem não sabe mexer nessas coisas, deve ter aberto com vírus. Sacanagem o quê, Luan? Isso é um absurdo, viu? Eu pesquisando por doutorado. Olha para isso. Luan, você sabia que isso aqui está gravando? Só vocês para me fazer dar risada, viu, meu povo? Luan, vou trazer você aqui para ficar trabalhando até 1h da manhã, menino. Ai. Olha, para impugnar a assistência, e eu não consigo nem me concentrar direito com esse negócio aparecendo e vocês me fazendo dar risada. Ai. Para impugnar
a assistência judiciária gratuita alegada pela parte autora, tá certo? Ai, meu Deus do céu. Além disso, o que mais para impugnar? Tá, vamos lá. Para impugnar a assistência judiciária gratuita da parte autora, para também poder impugnar o pedido, não só dessa da gratuidade, mas para impugnar o pedido ali, a atribuição do valor da causa, também para poder trazer uma reconvenção, né? Aquele pedido contraposto em face da parte autora, ou seja, autor, não sou eu, parte ré, quem te devo. É você, autor, quem deve para mim. Então, eu vou aproveitar esse processo que você, autor, moveu contra mim, vem cá, me pague, pai. Me pague aqui para mim, que sou réu. Me pague, porque é você que me deve, na verdade. Então, essa incompetência absoluta e essa incompetência relativa, eu vou aproveitar, tá certo? E vou trazer tudo dentro da contestação. Absolutamente tudo dentro da contestação. Beleza, meu povo? Amores, deixa eu tentar aqui uma coisa. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem se eu colocar o fone de ouvido assim? Deixa eu ver se assim vocês me ouvem. Ouvem, sim, pronto. Que aí eu tirei o sonzinho desse negócio que estava aqui aparecendo. Pronto. Então, amores, essa é a ideia, tá? Uma discussão muito grande. Vocês vão ouvir os doutrinadores falando sobre isso. É uma polêmica. Uma das grandes polêmicas do CPC 2015. É o seguinte, imagina só, olha, exemplo, beleza? Vou fazer o seguinte, olha para mim. Romilda e o Luan se casaram. Tudo exemplo. Romilda e Luan se casaram, ok? Romilda resolveu investir na carreira dela e disse assim, olha, Luan, eu vou investir na minha carreira profissional. O Luan disse assim, olha, minha filha, para mim isso não está dando muito certo. Já que é assim, vá lá seguir sua vida. Beleza. E daí a Romilda diz assim, olha, vamos contratar um advogado. Tudo exemplo. Contrataram o doutor Saulo. Só que o doutor Saulo, ele é especialista em direito criminal. É brocador em criminal. O cara é fodástico. Vira para a Romilda e diz assim, Romilda, eu sou fodástico em criminal, mas minha filha, eu nunca fui bom em civil e processo civil. Eu não suportava as aulas lá do professor. Ah, mas me ajude, por favor. Essa é uma assinatura no divórcio. Amores, aprendam uma coisa. Advogado é como médico. Cada um tem a sua área. E cada um sabe da sua área. Pois é. Daí, doutor Saulo vai propor, então, a ação de divórcio. Me acompanhe, entre Romilda e Luan. Amores, ele faz isso perante o juiz federal trabalhista de Nova Venécia. O pedido do doutor Saulo é, juiz trabalhista, por favor, altere o estado civil da Romilda e do Luan para divorciá-los, ok? A Romilda voltará a usar o nome de solteira, qual seja fulaninho de tal. Eles estão dispensando reciprocamente entre si os alimentos, porque cada um trabalha e tem um sustento próprio, mas está requerendo-se o deferimento dos alimentos provisórios do filho do casal, o Joãozinho. E como este filho, ele tem necessidades especiais, ele precisa estudar no colégio assim, precisa frequentar tais atividades, e o custo disso é de R$7 mil. E o Luan tem uma renda de R$14 mil, comprovada bruta. Bruta, não é líquida, é bruta, ok? Ok. Isso tudo, o juiz trabalhista federal vai lá e, apesar de não ser o juízo competente, deu a louca nele
e decretou o divórcio do casal. Permitiu que a guarda unilateral ficasse com Romilda e ainda determinou que o Luan pagasse 7 mil por mês de PA, pensão alimentícia, para o filho do casal, sendo que a Romilda estaria sacando. Luan fica louco, surta da vida com isso, porque apesar dele receber 14 mil reais bruto, na verdade ele só fica com 9 mil líquido. E se ele paga 7 mil de PA para o filho, isso não faz com que ele consiga se sustentar. E o Luan entende que para as vias adequadas para que o filho conseguisse se manter, deveria ser 3 mil por parte dele e 3 mil por parte de Romilda. Ok. O que o Luan descobre? Que o juiz federal trabalhista é um juiz que não é competente em razão da matéria. E não ser competente em razão da matéria significa dizer que é não ser competente absolutamente, é uma incompetência absoluta. Pode ser alegada a qualquer tempo e por qualquer pessoa. Ok. Amores, o Luan, então, alega que o juiz trabalhista de Nova Venécia é incompetente absolutamente. Pede, então, que ele remeta para o juiz de direito da vara de família que seja o competente. Olhe para mim, arregale o olho, pare tudo que você está fazendo e olhe para mim. Olhe. CPC de 73. O juiz incompetente, absolutamente, nessa situação que eu estou te contando até aqui, todos os atos praticados por ele seriam nulos de pleno direito. Nulos. Não estou falando de anulados. Eu estou dizendo nulos, porque foram praticados por um juiz absolutamente incompetente. Isso quer dizer que o divórcio decretado seria, então, tido como nulo, rasgue a sentença. O Luan não teria que pagar nada, e o valor que o Luan pagou até então seria restituído para o Luan. Beleza? Mas, até aí não vi nenhuma novidade. É porque mudou. Eu vou te contar agora. CPC de 2015. Vem comigo. Olha para mim, senta se você está em pé. CPC de 2015. O juiz incompetente absolutamente, ele vai continuar sendo incompetente absolutamente, tá? Não tem prorrogação de competência para ele, não existe isso. Ele continua sendo incompetente. Agora, olha para mim, todas as decisões que ele proferiu sendo incompetentes, ele incompetente absolutamente, ele vai decidir se mantém ou se revoga. Isso até que venha outro juiz, que é o competente, e que vai decidir se vai manter ou se vai revogar. Vou repetir. Pro, que porra é essa? Não xingue. Deixa que eu xingo. Continua comigo. Eu tenho a porra de um divórcio decretada por um juiz trabalhista que é incompetente absolutamente em razão da matéria. O cara decreta o divórcio do casal, que ele não pode, não tem competência em razão da matéria. Ele determina a guarda unilateral, sem ouvir casal, sem ouvir as partes, sem participação do Ministério Público. Ele não tem competência, não é matéria que ele pode julgar. Ainda assim, antes de remeter, que ele vai ser obrigado a remeter para o juízo da vara de família, ele pode manter a decisão. Ok. O que significa manter a decisão? O Luan pagando 7 mil. Paga um mês, paga 2 meses, paga 3 meses. Tá imaginando aí, Luan, doendo no bolso? Tá, painho. Até remeter para o juiz competente, para o competente que pode decidir se mantém a decisão nos mesmos termos ou se revoga. Meu povo, como é que se mantém? Você me explica, porque até hoje eu não consegui entender. Alguém me explica
como é que se mantém algo que nem deveria existir no mundo jurídico, porque é nulo de pleno direito, porque era um juiz absolutamente incompetente? Alguém me explica, porque então eu não consegui entender. Eu não consegui entender, tá? Então, assim, alguém me explica, porque eu não consegui entender. Ou seja, ou eu estou precisando estudar mais, ou eu não aprendi a teoria pontiana de Pontes de Miranda, porque quando a gente está falando de um juiz que é incompetente absolutamente, a decisão dele é nula porque ela nem existe. Se ela não existe, como é que ela produz efeitos? Sabe aquelas críticas que a gente faz ao CPC 2015? Bem assim, tá? Dessa forma, pode haver corrupção, pois se um advogado manda para um juiz sabendo o que ele pode fazer, pois é, super complicado, Aline, muito complicado. Eu diria que essa é uma das minhas maiores críticas ao CPC 2015. Uma das minhas maiores críticas, e olha que eu sou uma entusiasta do CPC. É uma das coisas assim, né? Uma das que eu não entendi, tá? É meio louco isso, meio absurdo. Prometo para vocês que eu volto daqui a pouquinho, inclusive para a gente ir maturando essa ideia. Eu já volto, tá bom? Me aguardem, não saiam daí, que eu já volto, meu povo.